Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um estudo do Livro dos Médiuns. O seu Valdemir vai iniciar com o preparo de ambiente. Posso iniciar já? Pode ler, seu Valdemir. Eu vou ler um livro, são Lindas Mensagens de Meimei, psicografada por Miltz Carvalho Bonner. É a mensagem 31. Filhos vivem mãe. Na tentativa de aplacar sua aflição, quando acomodo em meus braços a criancinha indefesa e solitária que chora, sinto na rajada dos pensamentos que chegam o lamento, o desespero de alguém que, distante na terra, pergunta ao infinito: Deus, por que meu filho partiu? Por que ele, Senhor? Então, procurando responder esse coração sofrido, digo: sim, mãezinha, teu filho foi arrebatado de ti, e embora não consigas entender o porquê dessa separação, posso adiantar que é provisória. Ergue o olhar, alma querida, contempla o céu, pede a Deus condições para senti-lo novamente próximo de ti. Talvez só o vejas durante o sono físico, mas sentirás que ele está bem, aninhando em braços que cingem com ternura. Vivo em outra dimensão, teu precioso afeto sente o teu carinho. Alegra-se com teu desprendimento das coisas terrenas. Porém, fica triste ao notar tuas lágrimas de desespero. Sabedora de que a vida continua, dedica-te aos que ficaram, como sempre o fizeste, com a certeza de que os amigos do mundo espiritual protegem todos quanto eles se sintonizam. Lembra-te, mãezinha, Maria, a doce mãe, ouve teu pranto e te diz com carinho: todos os teus afetos estão vivos nesta outra dimensão. Que linda mensagem, seu Valdemir. Que linda. O senhor gostaria de comentar? Não, ele é só aqui fala só um alento, né? Ela está narrando e está explicando sobre sobre que a criança que, né, que desencarnou e o sentimento de mãe, ela está sendo confortada que eles vão se encontrar em outras épocas e que simplesmente ele está vivo em outra dimensão, né? É o que eu entendi muito para mim, agora para as pessoas é mais ou menos isso que eu vejo. Não, é isso mesmo. Obrigada. Boa noite, Paulo, Márcia, Edivaldo, as pessoas Boa noite, amigos e amigas. As pessoas que a gente ainda não cumprimentou, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Sheila vai fazer a nossa prece inicial. O seu Valdemir está mostrando lá o livro que ele tirou a mensagem. Obrigada, seu Valdemir. Pode iniciar, Sheila. Então, vamos, nesse momento, ouvindo essa mensagem trazida pelo nosso irmão, que sempre conforta os nossos corações, e essa certeza do amparo espiritual que a gente tem e do recomeço, essa certeza dos amigos espirituais nos envolvendo. Vamos fechar os nossos olhos e, num único pensamento, reunidos em nome de Jesus, em nome do Cristo, que nos consola e nos conforta, elevar os nossos pensamentos num único pensamento e rogar a Deus Pai, a Jesus amigo, a Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que nos envolva nessa noite com amor, com alegria, com disposição, que infunda em nossos corações os melhores sentimentos e a vontade de continuar seguindo firme, dispostos, com bom ânimo, diante das missões, diante das
das nossas provações, das nossas dificuldades, mas com a certeza deste amparo. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e em nome de uma boa causa, rogamos aos amigos espirituais que intuam e envolvam o facilitador da noite e que abra os nossos corações para aprendermos cada dia mais e colocarmos em prática. Na certeza desse amparo, nós iniciamos o curso da noite dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, das manifestações visuais, né, com o Tiago. Ele vai seguir de onde o Edivaldo parou, da questão 100 até o item, do item 24 em diante, até a 107. A palavra é sua, Tiago. Boa condução. Ok, vamos lá, né? Vamos ver para onde Kardec nos leva hoje. As manifestações visuais, elas são, de fato, as que mais chamam a atenção, né? Tendo em vista que elas trazem consigo uma, uma representação do contato com o mundo espiritual que eu não deixo de considerar aqui um fato muito interessante, que é algo que é da condição humana. Os animais, quando eles vão se desenvolvendo e se relacionam entre si, estabelecem contato, eles utilizam vários dos sentidos, em especial um que é o olfato. O olfato, para quem tiver interesse em relação a isso, ele se desenvolve de maneira muito muito intensa nos animais e que é a maneira de explorar, né, de se relacionar com a realidade, né, os odores. E em algum momento na espécie humana há uma regressão desse sentido. E se destaca um outro, que é esse aqui, ó. Então aqui se vendo, né? Então a visão ela passa a ter uma representação de contato e de busca com a realidade, que é o que a gente chama de um movimento escópico, né? Então, se antes o espírito Vitor Hugo chega a explorar isso em uma de suas obras, que os animais, eles são capazes, pelo olfato, de sentir o cheiro da qualidade fluídica de alguém. Então, quando um animal, um cão, ele estranha uma pessoa, isso pode estar relacionado com a capacidade que ele tem de sentir a qualidade fluídica do indivíduo. E ele chama isso de um olfato quase que mediúnico. Mas nós humanos temos no olhar, nós temos na visão uma representação de como que nós passamos a construir nossa realidade a partir também dos outros sentidos, mas em especial da visão. E como o capítulo trata da questão das aparições e das manifestações visuais, nada melhor do que vivenciar e experienciar o fenômeno mediúnico pela visão. Quem aqui já teve uma experiência dessa natureza, ou tem a mediunidade de evidência desenvolvida, sabe o quanto isso pode ser uma experiência intensa para quem passa por essas experiências, né? Então, a minha ideia hoje é que a gente possa, por meio dessa sequência de reflexões que Kardec vai trazer, a partir do item 24 até em seguida, algumas reflexões, e novamente aqui eu reforço, nós estamos construindo um conjunto de ideias que é uma leitura e uma compreensão desses fenômenos à luz da doutrina espírita, porque existem outras interpretações para esses fenômenos. Então, para a gente começar, eu vou projetar aqui as questões, porque é importante a gente ter essa representação. Vamos colocar aqui.
Ok. Vamos ampliar um pouquinho. Estão vendo bem, amigos? Está tranquilo de ver? Sim. Sim, só um pouquinho. Deixa eu ampliar um pouquinho assim. Opa, espera aí que eu quero diminuir aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza? Tá dando para ver, né? Então, olha, eu tô com um pouquinho, a rinite a rinite tá chegando aqui devagarinho. Vamos ver se eu consigo sobreviver até o fim do nosso encontro. Vamos lá. Dando continuidade, então, a esse capítulo, né, que é o das manifestações visuais, vamos até botar aqui o título dele aqui, ó. Aqui. Noções sobre aparição, ensaio teórico sobre as aparições. Então, eu vou começar aqui, o Kardec faz uma próxima pergunta, e vamos lá. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Então, a pergunta é direta. É possível tocar um espírito? É possível a apreensão tátil de uma manifestação visual? E os espíritos vão responder: em seu estado normal, eles são inapreensíveis, eles não podem ser apreendidos, pegos, né? Em seu estado normal, são inapreensíveis como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressões no tato. E aqui a gente cai naquela imagem, não sei se vocês se recordam, que apesar da ficcionalidade da representação cinematográfica, o filme Ghost, ele traz várias representações em torno do que é esse contato do mundo espiritual com o mundo material. Em especial na cena em que ele consegue, como espírito, fazer uma manifestação de contato físico com o mundo físico. Como é que ele consegue ser um ser etéreo, ou melhor, um ser fluídico, espiritualmente, sem corpo físico, material, tocar e conseguir representar som, contato no mundo material? Os espíritos estão dizendo, de maneira geral, no normal, não tem como, mas eles podem ser capazes de produzir essa impressão ao contato. Para que a gente tenha um exemplo, né, dessa representação, eu peguei esse aqui, ó, que é a Revista Espírita 1860, de fevereiro, de uma história já citada aqui há muito tempo por mim, mas que é uma referência muito importante. E eu vou ler um trechinho para vocês entenderem o que aconteceu nessa história e que tem a ver do espírito ser capaz de se apresentar e conseguir tocar ou ser tocado, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Vamos lá. É uma sessão espírita, Kardec está participando e vem uma mensagem de uma história da época, lá na França, que diz assim: numa pequena casa perto de Castelnaudary, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como uma casa assombrada por algum gênio, algum mau gênio. Por isso, ela foi exorcizada em 1848, e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Desde então, querendo habitá-la, o senhor D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Há alguns anos, ali morreu subitamente esse senhor. Seu filho, que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora,
não quer mais ficar lá e vai mudar-se definitivamente. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime foi cometido na dita casa. Olha que fato interessante, né? Esses eventos de manifestações de efeitos físicos ou a tangibilidade do espírito não só se tornar visível, mas ele ser capaz de auferir materialmente contato com a gente, tem a ver com essa resposta dos espíritos. É possível, sim, que isso aconteça. E Jung narra um caso de um paciente que era atendido no hospital de Bosworth, em que ele relata: eu levei um tapa nas costas e nunca descobri que me deu esse tapa. Os outros médicos e enfermeiros achavam que ele estava numa condição clínica, né, de comprometimento psíquico e estava inventando a história, ou ele mesmo havia se agredido. Quando Jung, por curiosidade, pede para ver as costas do paciente, vê que de fato existe uma mão e que cuja posição nas costas seria impossível para o próprio paciente flagelar-se. Aí ficava uma pergunta. E segundo a história, ele relata que estava sozinho em seu quarto quando foi agredido por alguém que ele não soube dizer quem era. Possivelmente, talvez, uma experiência dessa natureza, que o espírito se torna tangível e é capaz de atuar materialmente. Ok. Voltemos aqui. E aí, já que é possível eles causarem impressão ao tato e serem tocados ou tocarem, e deixarem vestígios dessa presença, Kardec, na 25ª questão, fala: toda gente ou todo mundo tem aptidão para ver os espíritos. Aí já estamos chegando no campo da evidência. Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília ou acordado, não. Então, dormindo, todos nós temos contato, tendo em vista que nós estamos desdobrados pelo sono, temos a capacidade, então, de nos relacionar com o mundo dos espíritos e conseguimos enxergar os espíritos. Mas, em vigília, a influência dos órgãos ou a densidade material do corpo, ela influencia essa capacidade, até mesmo aniquila. Por isso que são duas expressões diferentes durante o sono e acordado. Pois bem, 26ª questão. Do que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos quando acordado, em estado de vigília? A essa resposta aqui ela é muito importante. Ele fala assim: depende da organização física do indivíduo. Da organização física. Aí vem: reside na maior ou menor facilidade que tem um fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer esse visível. Então, olha que interessante. Ele está citando que essas pessoas têm uma faculdade em que elas conseguem, né, com a junção do próprio fluido de si e com o do espírito, há uma conjunção fluídica, uma combinação, e eu vejo. Tu vê, o médium vê. Agora, por que ele se refere a uma dependência relacionada à organização física? Não é só o fluido. Alguém pode me explicar? Alguém tem alguma dica enquanto dou uma aguinha aqui? O que tem a ver o corpo? Vou esperar alguém falar alguma coisa. Enquanto eu vou aqui, rapidinho. Tiago, Diga, diga. são uma curiosidade do item que passou atrás aí. Você fala do tato, do toque, de sentir. Agora com essa aí, por exemplo, eu tenho duas situações em que eu senti o espírito me tocando, certo?
Isso depende também da organização física do médium e associação com o espírito, o toque de mão? Não, porque isso aí são duas questões distintas. Uma é ver, tudo bem? É você tá aqui, você fala assim, caramba, tô vendo. Aí eu falo, não, não tô vendo nada. A Sheila fala, não, acho que não tô vendo nada também. E aí, por exemplo, vai que a Ana tenha também a faculdade de vidência. Ela fala, olha, estranho, eu tô vendo só um vulto. Aí você diz assim, não, eu tô vendo um rosto. Já já chegaremos lá nessas diferenças. Então, tem uma dimensão que é ver, tudo bem? Você está vendo como médium, só que o espírito também ele é capaz de materializar-se e conseguir atuar fisicamente. Então, são duas coisas diferentes, entendeu? E aí, se ele atua fisicamente, seja ele se materializando, aí todo mundo está vendo, não é mais uma questão de evidência. Agora, a atuação física dele, qualquer pessoa vai ser capaz de sentir, porque é uma atuação física. E aí o nosso sentido tátil, que é uma faculdade comum, um sentido comum nosso humano, entendeu, Valdemir? Beleza, então. Faz Obrigado. sentido para ti? Beleza. Agora, Muito bem. Então, ele diz então que é uma questão que depende da organização física. O que isso tem a ver com vidência, gente? Isso é importante. De certa forma, todo mundo que é um médium mais ostensivo, vou usar aqui uma analogia para vocês entenderem. É como se o encaixe na forma fosse mais fácil esse deslizar, esse desconectar, esse afastar-se do corpo físico. Para alguns, é como se a organização física associada ao perispírito e espírito fosse mais conjugadinha, mais próxima. E não é tão fácil essa desacoplação. No médium, em geral, qualquer que seja a faculdade, para poder se exprimir o fenômeno mediúnico, ele é capaz de descolar com mais facilidade. Ele entra em contato com esse mundo espiritual com mais facilidade. Então, ao falarmos sobre organização física, a gente Kardec não tem desenvolvido aqui, já temos hoje literatura que fala sobre isso. Então, na verdade, é uma facilidade de desacoplar, de afastar-se. Isso facilita, né, ao médium conseguir, né, manifestar sua faculdade mediúnica. Além disso, isso é fundamental, a combinação do fluido do espírito manifestante com o espírito do médium encarnado. Tem que ter essa conjugação fluídica. Né? Aí ele continua dizendo, assim não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. E olha que analogia interessante e bonita que nós temos aqui. Ele fala assim, é necessário uma aptidão na pessoa. Se recuperarmos aquela passagem evangélica de Jesus e a mulher que está com corrimentos sanguíneos, você lembra essa cena? Tem uma multidão em torno de Jesus, essa mulher consegue, por meio das pessoas, tocar na veste de Jesus. Vai lá e toca no manto dele. Ao tocar no manto dele, há uma conexão, uma sensibilidade naquela mulher em que ela recebe um quantum fluídico de Jesus. Ela recebe um quantum de Jesus, de fluido de Jesus, e Jesus percebe que algo saiu da alma dele. Né? E ele fala, saiu de mim uma virtude. Ele associa o fluido dele com a ideia de virtude. E aqui estamos falando uma necessária aptidão na pessoa. Então, o fluido é uma capacidade, uma qualidade específica que tem no médium, e aqui nós não estamos falando de, eu citei o caso de Jesus, mas para que a gente não pense que essa aptidão à conexão fluídica queira dizer algo positivo apenas, ou que é uma alma elevada. Não, é uma combinação de fluido. Pode ser tanto um médium que tem uma moralidade, um indivíduo que é médium e tem uma moralidade questionável, quanto alguém que tenha um campo um campo virtuoso de qualidades morais mais elevado. Então, isso é diferente.
Mas citei o caso de Jesus, porque Jesus ele iguala a ideia da qualidade fluídica dele, que sai dele, que é transferida esse quantum para essa mulher, como uma virtude, algo bom que saiu dele. Tudo bem até aqui? Alguém fez umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. É como uma ressonância magnética? Não sei se é isso, sabe, Nilma? Eu acho que são coisas diferentes. Não sou médico, não conheço como funcionam esses aparelhos, mas acredito que nós estamos falando de questões diferentes. Ao falar ressonância magnética, estamos falando de campo elétrico, né, para operacionalização de um exame. Agora, eu não saberia fazer essa analogia, uma comparação, tá, com essa dimensão fluídica de aptidão. Oi, Ana. Muito interessante essa parte aí, essa forma que você conduziu, que não tem a ver com a questão moral do médium, né? E sim da questão fluídica. E aí a gente pode até desmistificar algumas questões que às vezes são passadas em estudos mediúnicos, que às vezes fala que a gente tem dificuldade para receber um espírito elevado por conta da nossa questão moral. E aí, nesse caso, né, mostra que é uma questão de interpretação, porque se a gente tiver essa organização física, ok, o fluido combinando com o do espírito e também a vontade do espírito de se manifestar com a combinação fluídica, aí a gente pode sim ter contato com os espíritos superiores e a gente prova que a gente tem constantemente com o nosso anjo da guarda, que é um espírito superior. Muito bem, querida, muito bem. E eu lembrei aqui uma coisa interessante, que eu sou de uma família espírita por parte de mãe. Meu pai depois se tornou espírita, mas eu depois, quando eu era criança, meu pai dizia certas coisas sobre mediunidade, e que depois estudando eu vi que, na verdade, ele tinha estudado pouco. Mas ficava uma impressão muito equivocada. E o meu pai tinha a mania de dizer assim, ó, você não pode ter medo de espírito, porque quanto mais medo você tiver, maior é a chance dele aparecer para você. Olha que coisa mais sem noção. Mas para uma criança ouvir isso, ficava assim a impressão de que já estou apavorado, não quero ver. E por estar apavorado e não quero ver, estou aumentando a chance de ver. Então ficava um ciclo vicioso em torno de uma ideia, e a família do meu pai sempre gostou muito dessa questão de amedrontar, né? Eu lembro que minha avó morava uma casa muito antiga lá em Porto Alegre, e tinha um porão que ninguém tinha coragem de entrar lá embaixo, as crianças, e ficava sempre essas histórias associadas a espírito. Então, ó, aí um tio dizia, ó, estamos falando uma coisa de espírito aqui à noite, não sei o quê. Quem de vocês não tomou banho ainda? Era verão. Quem não tomou banho ainda, vai tomar banho daqui a pouquinho. E a gente, ninguém tinha tomado banho ainda. Ele, olha, sabe aquele alçapão que tem bem em frente ao chuveiro? Tá aberto. E já que estamos falando de espírito, vocês vão tomar banho, eles podem aparecer olhando para ti ali, né? Botando a cara para você lá. E aí, o que a gente fazia como uma criança obediente? A gente enforcava o banho, né? Não tomava banho. Tomava banho no dia seguinte. Mas aí existe uma lógica por trás dessa fantasia que alimenta concepções completamente equivocadas de como se dá o fenômeno. Então, meu pai associava, ele falava sério, ter medo faz com que seja mais fácil você ver. Não tem pé nem cabeça isso. Aqui a gente está vendo. Tem a ver com o organismo do médium, tem a ver com a combinação dos fluidos, que é independente de uma questão moral, tem a ver com a vontade em se manifestar. Então aqui a gente começa a desfazer certas imagens representativas de como se dá o fenômeno, né? Aí Kardec pergunta, essa faculdade ela pode ser desenvolvida pelo exercício? E aí os espíritos falam, pode, como todas as outras faculdades. Aí a gente pensa, por que isso pode ser desenvolvido como uma faculdade? Como a faculdade humana que nós temos, talvez seja a faculdade que mais se destaque na condição humana, a inteligência. A inteligência se desenvolve estudando, certo?
é uma habilidade, uma capacidade que se desenvolve, mas tem que ser trabalhada, né? Tem que ser desenvolvida. O mesmo em relação à faculdade mediúnica. Se a gente for pensar, todos os grandes médiuns brasileiros contemporâneos, vamos pegar os dois principais, Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo nós sabemos que foi Daniel Douglas Home, né? o médium escocês do século XIX. E é bem possível, apesar de várias teorias que existem e se entra nelas, que Chico também foi uma grande médium no século XIX. Então percebam, alguém renascer com a faculdade mediúnica muito desenvolvida é um sinal que possivelmente ele em outra vida já vem trabalhando essa faculdade. Então, demanda tempo, demanda esforço, né? Quantas não são as casas espíritas que têm educação da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade, e tem a ver com isso. Eles falam, sim, você pode desenvolver essa faculdade de ver espíritos, mas eles continuam no grifo que eu coloquei. Mas é melhor que espere o seu desenvolvimento natural. O que isso tem a ver com o que isso tem a ver com programação reencarnatória? Nós sabemos que a gente vai reencarnar médium, com maior ou menor sensibilidade, são compromissos com a vida, né? Então, experienciar a mediunidade, para além das nossas próprias questões psicológicas, porque a gente passa a viver uma amplitude de ambiências psíquicas, não só as nossas questões, né, da nossa alma. Você tem almas que se aproximam e essa sensibilidade de experiências pode ser pela visão, pode ser pela audição, pode ser pela sensibilidade fluídica. Então, percebam que são compromissos e responsabilidades inadiáveis. Então, esperar que naturalmente apareça tem a ver com o quê? Vamos ver o que essa programação espiritual traz para ti. O que ela tem para você em relação a isso? Ah, começou a florescer, começou a aparecer, vamos dar um caminho de educação e de cuidado e trabalho para ela. Faz sentido para vocês? Vou ver aqui. E aí, eles falam, né? A faculdade de ver os espíritos, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Então, nós não temos, né? Nós não temos, de fato, muito, assim, é muito mais fácil encontrar médios com outros tipos de faculdades do que médios, assim, né? No sentido mais vulgar, por uma expressão um pouco mais ordinária, de comum, da mediunidade de poder ver, né? Não é todo mundo que consegue ver, né? Bom, tá fluindo aí, gente? Posso ir avançando? 27ª. Qualquer pergunta... aqui é importante, ó. Eu marquei uma questão importante aqui. Eu conheci um caso há muito tempo, 2005, lá na Comunhão Espírita. Tinha uma jovem, ela tinha uma faculdade de evidência que era assombrosa. Ela via tudo. E aí, para ela era muito natural lidar com isso. Só que tinha uma questão. Para ela não gostava de ter que estudar. Ela não gostava, não, eu não quero me desenvolver nada, eu não quero estudar, acho um pouco cansativo isso. E então tinha uma questão um tanto quanto de uma maturidade psicológica, dela ter consciência das possibilidades de trabalho, de auxílio que ela poderia pela faculdade dela. Imagina uma médium dessa num grupo mediúnico, né? E aí sabe-se que ela, por acaso, foi passar as férias numa praia e, por acaso, encontrou um dirigente da casa espírita lá da Comunhão nessa praia, eles se encontraram, e aí ele relatou esse caso, dizendo que uma pessoa da casa dele, um familiar, começou a passar muito mal, e ele não sabia o que estava acontecendo, e ele lembrou, vou chamar ela, vai que ela consegue ver alguma coisa. E aí correu, onde é que ela estava, sabia que ela estava ficando numa região lá, procurou, e encontrou ela onde? Num bar, tomando um suco lá com os amigos, e ele, olha, eu preciso da sua ajuda. Ela, mas agora eu não posso ir, né? Eu preciso da tua ajuda, tua faculdade pode ajudar agora. E aí convenceu ela a ir, e olha que ele narra. Ao entrar já, ela fala, ele
Ó, estão me dizendo aqui, eu estou vendo, tem um senhor dizendo que, na verdade, foi uma coisa que ele comeu. Então, ele está pedindo que alguém compre uma água de coco. E arranja uma água de coco lá. Ah, quando botar num copo. Tá. E ela fala assim, que estranho, ele está jogando um pó dentro do copo e está fervendo a água. Eles olhando materialmente, não está acontecendo nada. Pediu que esperasse um pouco, passar essa efervescência. Está mudando um pouco de cor, está ficando mais amarelada. Ah, mandou ele tomar. E aí, ó, compre mais água, porque vai fazer para encher uma jarra e para ir tomando de vez em quando, que ele vai fazer alguma coisa ali. E foi pai e pum. Ela, né, depois ela foi embora e ele ficou impressionado com a capacidade de auxílio de uma menina que não tinha interesse em saber nada de estudar a doutrina espírita e não sei o quê, mas que percebeu, olha o potencial que ela tem de poder fazer um auxílio. E ela ajudou, esclareceu o que estava acontecendo, disse que iria ficar bem, identificou quem é o tal do espírito, e olha que coisa interessante. Não é interessante? Eu acho interessante. E aí, vamos continuar. 27ª. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? E aí eles respondem, algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Então, normalmente, eles vão se fazer visíveis para quem pode ver ou tem condições nessa combinação fluídica de poder visualizá-los. Então, essa resposta aqui seria interessante o meu pai ler ela, para entender que não adianta a gente achar que o medo vai deflagrar, né, a visualização do espírito. 28ª. Podem os espíritos tornar-se visíveis sobre outra aparência que não a da forma humana? Olha que pergunta interessante. Aí eles respondem, a humana é a forma normal. Percebam, vamos parar aqui. Gente, quando eles falam assim, a aparência humana é a forma normal, abre campo para dizer que existem formas que são anormais. Aí os espíritos continuam. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. Então percebam, a tipificação humana não quer dizer que não pode ser algo que seja, às vezes, muito feio, que não seja algo que seja muito, né? Mas que pode ter algo que se mescle com dimensões mais animalistas. E a gente sabe que isso acontece em relação à plasticidade do perispírito, né? Eu lembro uma história que eu li de uma médium lá no Rio de Janeiro, em que ela era adolescente e tinha faculdade de evidência, em que ela narra que um dia, passando próximo de um ônibus perto de uma comunidade, ela via muita coisa. Inicialmente ela foi iniciada no candomblé e depois ela se tornou espírita. E ela dizendo que via muita coisa. E disse que uma vez uma cena que chocou ela, chocou muito, é que ela passava perto de uma comunidade, né? E que tinha um lixão, né? E que o ônibus parou em frente a esse lixão e a vida ali acontecendo, o cotidiano acontecendo, e ela viu espiritualmente um espírito comendo lixo lá. Mas o que chamou a atenção dela é que, na verdade, ele tinha um rosto humano, mas um corpo disforme, que parecia uma espécie de um cavalo. Mas ela dizia que não era bem um cavalo, mas parecia um cavalo com o rosto humano chorando. E aquilo marcou muito ela. Eu lembro de outras histórias que ela me narrou, e é muito interessante, porque daqui a pouquinho vai ter uma questão relacionada a isso, e eu vou trazer um estudo feito pelo Hernani Guimarães Andrade, lá na cidade de Osasco, sobre essa tangibilidade, sobre essa visualização, né? Desculpa, não é tangibilidade, a evidência do espírito, o espírito sendo capaz de atuar fisicamente
quanto o corpo de uma criança. Já vamos chegar lá. Vamos continuar aqui. Então ele diz, a forma normal é a humana. Agora pode variar a aparência. E que são esse espectro mais amplo de como ele pode se manifestar. Aí vem, não pode se manifestar sobre a forma de uma chama? Olha que pergunta interessante. Porque lembra lá no Livro dos Espíritos, que fala sobre qual é a forma do espírito? Aí os espíritos respondem assim, olha, é muito difícil, né, definir o que é a forma de um espírito, né, a essência. Mas eles falam, é um clarão, é uma chama, certo? Será que isso tem a ver com essa pergunta de Kardec? Eu acho que sim. O Kardec pergunta, eles podem se manifestar, numa forma de uma chama, e aí ele diz que podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para testar a sua presença, né? Quantas não são as expressões de espíritos mais luminosos, como a narrativa que tem, uma vez no Natal, se não me engano, no Natal, não é no Natal, desculpa, Joana de Ângeles, pairando sobre a mansão do caminho, iluminava toda a região. Então é uma luminosidade que é da própria alma. Mas ele fala, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Então é mais um efeito da alma em relação à sua expressão. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito, como eu falei, né? E o perispírito não se mostra integralmente nas visões. Isso aqui ajuda a gente a entender muitas vezes, né, pessoas que narram evidências, não vi os pés, não vi as mãos, vi só um vulto e um rosto, né? O que se deve pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? E aí, o que é fogo fátuo? E aí, galera, o que é fogo fátuo? Não vale correr no Google aí, hein? Tô de olho nas telas. O que é fogo fato? Na época havia crença que os fogos fatos eram representação da presença da alma de espírito. Kardec está justamente perguntando algo a respeito desse acontecimento da cultura. Mas o que são fogos fatos a partir de hoje, à luz da ciência? E aí? Vocês sabem? Um pouquinho. Vão pensando aí, alguém falou alguma coisa, fica à vontade. Já que estão com tanta vontade de responder, eu vou responder também aqui. Vamos lá. O que provoca o fogo fato? Fogo fato, então, é uma emissão de fogo. Opa! A emissão de fogo é a mais pura verdade e tem até o nome, fogo fato. A explicação científica para o mistério vem da substância fosfina, que é uma substância orgânica proveniente da decomposição de cadáveres, material orgânico. A fosfina tem a fórmula pH3. Se apresenta como um gás incolor de alta inflamabilidade. Inflamabilidade. Interessante, né? Você sai de um campo especulativo, às vezes fantástico, uma explicação que é científica. Então, na verdade, o efeito físico é um efeito de um gás produzido a partir da composição, né, de matéria orgânica. E como é alto, ele acho que é atualmente combustível, comburente, né? Ele se inflama e manifesta-se, então, às vezes em regiões, né, onde tem animais enterrados, ou matéria orgânica decomposta, com fogo, e aí as pessoas da crença, ou numa crendice, uma lógica mais fantástica, acreditam que é uma manifestação de espírito, ou a própria alma se manifestando. E a ciência está mostrando que não é isso. Agora, voltando para a época de Kardec, o que estão respondendo os espíritos? Superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fatos. Interessante, né? Muito interessante. Letra A. A chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios quando menino,
É uma fábula ou foi real? Então, olha que interessante. Kardec deve ter tido acesso a esse episódio na história e que tinha esse relato em torno dessa expressão, nessa experiência de Sérvios Túlios. O que os espíritos respondem? Era real e produzida por um espírito familiar que, deste modo, dava um aviso à mãe do menino. Ela, mãe vidente, ela, médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiums escreventes não escrevem todas as mesmas coisas, também nos médiuns videntes não é em todos do mesmo grau a vidência. É por isso que, por excelência, independente da mediunidade, temos que falar que nós temos médiums e mediunidades. Tá? Tu tem evidência? Eu tenho. Como é a sua evidência? Aí ele pode narrar assim: eu estou em casa, olho para a porta, não vejo nada, mas eu sei que está ali. Eu sei que está ali. E sei quem é. O outro, estou vendo um vulto ali. Não, estou vendo nada. Ah, eu estou vendo um vulto. Como é que ele é? Não sei, é um vulto. Parece um vulto feminino, vejo um pouco de cabelo, mas... Aí vem um terceiro vidente, fala, não, eu estou vendo muito bem. É uma senhora, assim, 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 assado. Percebo, então, que a faculdade ela vai se exprimir em cada indivíduo de uma maneira. Por isso, às vezes, certas descrições, elas são tanto quanto imprecisas, mas em outros, a expressão pode ser mais precisa e cristalina. Joia, pessoal? Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. 30ª. Poderiam os espíritos apresentar sob a forma de animais? Ele voltou a ver a carga aqui em relação a essa questão. E aí eles respondem, isso pode dar-se. Mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. For absurdo acreditar-se que um qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada disso mais do que isso. Voltaremos a essa questão daqui a pouquinho, mas o fato de que o espírito pode se apresentar com conformações animalescas, né, eles estão respondendo, não é o espírito de um animal, é o espírito de uma condição na evolução humana, mas que tem uma conformação perispiritual que está animalizada. Para isso, eu quero citar para vocês, esse livro tem ele disponível gratuitamente no Google, na internet, tá? Vou botar, chama-se, vou copiar aqui, vou colar para a gente aqui o Poltergeist de, não é Osasco não, gente, foi bobagem, o Poltergeist de Guarulhos. Vou botar aqui para vocês, ó, para vocês depois quiserem dar uma lida nesse livro. Impressionante, impressionante o estudo que eles fizeram de uma família evangélica, estava passando por um conjunto de experiências, né, assombrosas, que eles não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo, e que aconteciam manifestações visuais de filhos e outras pessoas com faculdade de evidência em casa, mesmo sendo evangélicos, né, mediunidade pertence à humanidade. E eu vou ler aqui um trechinho, que é impressionante o que acontece, para vocês terem uma ideia dessa questão da forma animalizada de espírito, do espírito, do perispírito, na verdade. Então, eles falam, o fenômeno dos cortes físicos aparecem. Entrevistamos o senhor Pedro em sua própria residência, e que confirmou as informações prestadas pelo seu pai. Inicialmente, o senhor Marcos, que é esse filho, iniciou o diálogo conosco dizendo que os cortes se reiniciaram exatamente no dia 2 de maio de 74. E aí vem, Marcos narra,
a gente sente algo. Aqui nós não temos um sujeito ainda, mas começou jogando pedra em cima da casa. Eu chegava do serviço, minha esposa me contava, e eu vendo as pedras. Eles iam ajuntando as pedras, mas no dia seguinte, na quinta-feira, eu estava deitado na base umas 3 horas da madrugada, mais ou menos, ou dormindo, e eu acordei com um corte no braço. Prossegue. O corte no braço do senhor Marcos foi na região do tríceps. Tratava-se de um corte fino e superficial, mas sangrou um pouco. O senhor Marcos e sua esposa estavam dormindo, mas no momento em que se deu o corte, tanto ele como a mulher despertaram. Ela acordou primeiro e gritou: "Filho, você está cortado." Aí ele notou que do braço escorria sangue. Perguntamos, aqui o Hernani, a equipe dele, perguntamos ao senhor Marcos e à senhora, se a senhora Noêmia havia visto o instante que ele foi cortado. Olha que resposta agora que vem. Ela alega que viu um vulto ao lado da minha cama. Um tipo de monstro, um negócio assim. Eu não vi nada, dormia. Quando acordei, ela me disse que olhasse para meu braço. Inclusive, eu olhei no espelho e vi. Eu olhei o corte, passei a mão e ainda peguei um pouco de sangue. Como descreveu ela o vulto? Aí vem. Disse que era um bicho cabeludo, tipo uma onça. Olha agora como é difícil a definição do que ela viu. Era tipo uma onça, como se fosse um gorila, um macaco. Viu aquele vulto, um bicho feio e horrível. De que cor era? Ela não descreveu a cor, disse que tinha a cara de fogo, os dentes grandes. Um negócio horrível. Ela começou a chorar e não aguentou. Era uma quinta-feira, e até naquele mesmo dia eu não tive condições de ir trabalhar. Olha o relato, isso é um trecho do livro. Se vocês gostam de conhecer um pouco da expressão, da mediunidade que está aí na vida, porque vou antecipar aqui, fazer um trailerzinho aqui. Eles buscam, gente, auxílio na igreja. E lá na igreja, né, participantes lá que prestam assistência a essas famílias, tem médiums. E eles narram coisas que coincidem com o que está acontecendo na casa, sem ter ido à casa. Então, eu falo, nossa, olha que coisa incrível. A assistência espiritual está acontecendo. Mas esse relato sobre a morfologia perispiritual do espírito que consegue uma tangibilidade de cortar, entende? Descreve um espírito, mas uma forma animalizada, e que apavorou essa dona Noêmia. Então, de fato, tá? De fato, a gente pode dizer que eles podem, entende, apresentar-se em uma forma animal, tudo bem? E é uma aparência momentânea. Por que quer dizer que é momentânea? Porque o espírito, a seu tempo, não ficará estagnado nessa condição. Espíritos que foram induzidos a essa condição, espíritos em sofrimento, né? Famosa cena, não sei se vocês se recordam, a famosa cena de uma hipnose que acontece no livro Libertação de André Luiz, de uma mulher que havia matado os próprios filhos em vida. Ela é levada para um tribunal numa região inferior de sofrimento e ela é julgada por juízes, né? Mas espíritos que eram espíritos perversos. E ao acusarem ela de assassina, eles passam a acusá-la não só de assassina, mas você é uma loba, você matou os seus filhos. E cada vez nessa hipnose mental que ela é conduzida, André Luiz e os participantes dessa visita, eles percebem que o corpo daquela mulher passa a se transformar a partir dessa indução hipnótica magnética. Então ela passa a apresentar formas graduais de lobo, de cão. Então, isso pode ser para, não sei se para todos, uma surpresa, ou apenas para alguns que já estudaram esse tema, mas essas metamorfoses nesse corpo plástico, energético, que é o perispírito, incute também transformações dessa natureza, né?
Então, os espíritos estão aqui nos mostrando, sim, isso é possível de acontecer. Agora vem uma parte do texto que aqui não tem como fugir. Eu preciso que vocês se manifestem, tá? Ele fala assim: for absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Eu grifei esse trechinho aqui, que é uma nota de Kardec, que ele fala: somente a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. E aí? Como é que a gente interpreta isso aqui? Os animais não têm princípio inteligente? Oi, Paulo. Olá, amigos. O Paulo tá. Eu tô vendo o Paulo. Vocês estão conseguindo ver o Paulo, gente? Tá vendo a minha evidência? Vocês conseguem ver o Paulo, tá de boné. Vou ligar, Vai, vou ligar a câmera. diga aí, amigo. Assim, essa é uma pergunta que intriga muito, né? Principalmente aquelas pessoas que possuem pets, né? De que, cara, é tanta coisa inteligente que a gente vê os animais fazerem que não seria possível, né? Aqueles que vivem com pets, eles não terem esse mínimo de inteligência, né? Mas como afirmam os espíritos, eu acredito ainda, né? Que esse princípio inteligente não reside nos animais, né? Não reside. E eu estaria de acordo, sim, com essas afirmações aí dos espíritos. Está dizendo Mas que dá que os animais não têm um princípio espiritual ali? uma coisa é a inteligência, outra coisa é a questão espiritual enquanto individuação, sabe? Eles não possuem Hum, isso. A individuação Entendi. espiritual. Então, eu acho que a palavra espírito com E maiúsculo, mas eu acho Isso. que você concorda que dá a entender, às vezes, num sentido um pouco mais radical, que os animais não possuem um princípio espiritual inteligente ali ativo? Entende o meu raciocínio? Entendi, entendi. Quando estou dialogando com questões filosóficas como essa, né, da doutrina espírita, eu tento, né, até para me manter na coerência do todo da obra, não me fixar em palavras, sabe, Tiago e colegas, que possam ser tendenciosas ou gerar conflitos. É mais fácil para mim crer que no momento foi aplicada uma palavra que à época tinha um sentido e na nossa época de hoje, quase 200 anos, tem um sentido completamente diferente. Então eu não fico malhando, sabe, em cima de nomenclaturas que para aquela época muitas vezes é uma coisa e para mim é outra. Então eu me foco muito no contexto da obra como um todo, né? Na completude que é a obra. Então, eu acho assim que, do ponto de vista da individuação, espírito com E maiúsculo não seria, né? Mas acredito sim que existe algum princípio espiritual, mas não como o do homem, né? Não como o do homem. Muito bem. Mas eu fiz essa provocação porque a doutora Irvênia Prada precisou escrever um livro sobre a alma dos animais, sendo ela espírita, para desmistificar isso. Porque, para muitos, os animais não teriam alma, né? Nesse sentido Uhum. de um princípio que sobrevive à matéria. E isso não faz sentido pensar que eles não têm. Mas, conceitualmente, a gente sabe que espírito com E maiúsculo já é a individualização completa desse princípio na condição humana. Isso. Mas isso não exclui, né, a, o princípio inteligente nos animais, no sentido de um princípio espiritual. E fiz claro, vocês entendem meu raciocínio, porque é importante a gente conversar sobre isso, né? Eu entendo que esse princípio espiritual, eu acho super importante essa sua reflexão, mas ao mesmo tempo eu entendo que é um princípio espiritual que não é, né? Não é algo similar, não é igual ao princípio espiritual que rege o ser humano, né? Uhum, sim. Mas quando a doutora Ivênia fala os animais têm alma,
e a gente entende alma como um espírito encarnado, perceba que a gente precisa ter uma flexibilidade no sentido de como interpretar o termo, para que a gente não caia tanto, não tem, ou, naturalmente, que seja igual. Igual não é, mas Uhum, também dizer que não tem, porque minha avaliação, ao dizer da forma como está aqui escrito, pode dar margem para essa interpretação de algumas pessoas. Diga, Edivaldo. uhum, Bom, houve um certo problema nas traduções, que muitos tradutores colocaram sempre com E maiúsculo nessa questão do espírito. Mas Kardec fazia essa diferenciação colocando com E minúsculo e com E maiúsculo. Quando era com E minúsculo, ele entrava nessa questão do princípio inteligente. Com E maiúsculo, era o espírito da qual se considerava a alma, né? Então, assim, para Kardec existia essa diferença, né? Porque aí ele está falando assim, pela aparição de um, de um animal, como ele coloca na pergunta, poderiam os espíritos se apresentar sob a forma de animais? Os espíritos respondem que sim, né? Como você comentou, né? O perispírito ele é altamente maleável. Conforme o espírito pensa, né? O perispírito reproduz aquele pensamento. Ele pode se apresentar com essa forma de animal, né? Eles entram na resposta de animais. Não se deve acreditar que um espírito vai se tornar um animal. Aquilo é só uma aparência, né? Então, ele separa bem sobre essa questão do princípio inteligente e o espírito propriamente dito, no sentido de que já passou por esse processo, digamos assim, evolutivo, chegou a ter um raciocínio contínuo, né? Mas ele separa bem sobre essa questão, ele coloca com E minúsculo, esse princípio inteligente, como você falou, e com E maiúsculo, aquele que já chegou nesse raciocínio contínuo. Perfeito. Foi tão boa a explicação que eu vou deixar você agora tocar nosso encontro. Vai lá, Edivaldo, tomar uma aguinha ali. Vamos lá, obrigado, amigo, pelo esclarecimento. Muito lúcida a tua fala, muito boa. Ok, eu não vou, né? Lembrei aqui por que eu ia falar isso para vocês. Essa questão é tão importante que existe um caso, né? O Chico morava ainda em Pedro Leopoldo. Gente, essa história é real, tá? Real. Chico morava em Pedro Leopoldo, tinha uma região lá muito rural, com muitas fazendas. Então, muitos espíritas da região que frequentavam a casa lá do Chico e as reuniões mediúnicas eram trabalhadores dessas fazendas e tal. E aí, um senhor lá, muito afeiçoado, né, às vacas, aos bois que ele tinha, perdeu uma vaca de estimação que ele tinha, né, e ficou muito sentido com esse processo. Não sei se vocês conhecem essa história. E aí, o tempo passou, e aí, numa reunião mediúnica, durante uma comunicação mediúnica, psicofônica, o médium estava lá, começou a se tremer, e o médium fala assim, mu, né? E aí o que essa pessoa, que era esse senhor, falou? É você, mimosa. Perceba o que é a sutileza da situação. Ela pode ser cômica, porque um animal não pode se manifestar. Teoricamente, pela doutrina espírita, um animal não é capaz de se comunicar por meio de um médium humano. Porque, primeiro, tem uma questão conceitual do pensamento, de raciocínio. Mas percebam, o senhor levava uma questão emocional, ele acreditou que era a vaca dele. Entende? O que isso tem a ver com essa resposta aqui? Porque ainda existe, né, uma superstição em relação a essa capacidade que os animais poderiam, por exemplo, fazer essas comunicações. E a gente sabe que isso não é verdade.
A gente tem que ter muito cuidado com isso. A perspectiva de uma faculdade, de uma comunicação psicofônica, ela envolve almas que são humanas. Agora, pode acontecer de espíritos, às vezes, em condições dessa, né, em condições mentais regredidas, induzidas a uma regressão, e se acreditarem como animais, pode acontecer isso? Pode. Isso que é importante. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda fala sobre uma comunicação em que o espírito ficava uivando. E não era uma brincadeira. Ele havia sido induzido a um processo de se ver como um cão. E ele narra, ficamos por muito tempo, para conseguir tirá-lo um pouco daquele estado mental, daquele ciclo vicioso em que ele se via e se percebia como um cão. E ele uivava feito um cão. Depois de muito tempo assistindo aquele espírito, ele começou a balbuciar as primeiras falas humanas. Então perceba, existe um contexto que a gente entende que certas condições de espíritos encarnados podem ser levados a essa condição e eles podem se manifestar, mas são espíritos humanos. E há esse conto pitoresco de o espírito do médium acreditar que na verdade era a vaca dele. Não, não é a sua vaca. É alguém fingindo ser uma vaca. Né? E a história era essa, era um espírito brincalhão fingindo ser a vaca dele, porque sabia da vulnerabilidade que ele estava passando em torno desse luto, que era um luto para ele. Né? Beleza? Vamos lá. Ensaio teórico sobre as aparições. Então, são os últimos itens em que Kardec faz essa perspectiva que já aparecia lá no Livro dos Espíritos. Né? Às vezes terminava um conjunto de questões, ele fazia um pequeno ensaio teórico. Ele compunha um resumo, né, teórico, doutrinário, para entender, né, certos fenômenos. E aqui ele faz a mesma coisa. É como se fosse uma síntese. Né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Então, de fato, essa atividade onírica, essa atividade de sonho que a gente tem, ela pode ser, vamos daqui a pouquinho chegar num ponto interessante aqui, ela pode ser uma manifestação de experiências de fato da alma com outras almas, na sua alteridade direta. É o outro, né? Um pai que desencarnou, um amigo querido que foi embora. Então, essa expressão de um sonho espiritual é aqui que o Kardec fala. Aí acontecem as visões. É possível entreter visão e é possível entreter diálogo e comunicação com esses espíritos. Mas ele continua. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes. 2, uma visão retrospectiva do passado. Em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Isso tudo no sonho. Eu trabalhei com uma médium há muito tempo, em que ela teve que se cuidar psicologicamente, porque ela via fatos que ela não sabia onde estava acontecendo, quem eram as pessoas, isso em sonho. E passado um tempo, noticiava-se o fato. O que a transtornou e a desequilibrou era uma sensação de impotência, de antever em sonhos fatos que não haviam acontecido e que eram traumáticos para ela. Não posso fazer nada. Não sei em que cidade, não sei em que país. Então ela via acidentes. Por excelência, ela via acidentes. Que condição! Imagina você passar por essa experiência, né? Então ela teve que trabalhar uma dimensão de que, ser uma médium que por sonho tinha visões do futuro, ela tinha que lidar que não cabia a ela ter que resolver essas questões. Por alguma razão ela via. Pode ser um processo provacional pela mediunidade? Pode. Então, é interessante isso.
né? Essa questão desse ponto, desse pressentimento em relação ao futuro. Aí vem, também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para nos dar úteis avisos e salutares conselhos. E é interessante que ele usa a expressão quadros alegóricos. É como se fossem sonhos em que eles não são sonhos objetivos. Às vezes são sonhos muito vívidos, mas que possuem uma alegoria ou possuem uma certa simbologia que nós precisamos de ferramenta para ser capaz de compreender o que está acontecendo. E eles falam, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos. Tem um sonho, como a tia me contou, em que ela sonhou com minha mãe, que já era falecida, e estavam almoçando em casa, como fosse um dia como qualquer outro. E ela, mas você morreu. Ela, eu sei que eu morri. Mas por que você está tão sério olhando para mim? Porque você está com um problema na sua cabeça e você não sabe. Não, eu estou bem de saúde. Não, você não está bem de saúde. Tem uma questão na sua cabeça que você precisa tratar. Ela acordou com aquela imagem tão... Mas ela pensou, gente, eu sou uma mulher saudável, não tenho nada, não tenho dor de cabeça, não tenho nenhum sinal clínico que pode evidenciar algum problema na minha cabeça. E aí passou-se um bom conjunto de meses e ela foi limpar um armário em cima de uma escada, levou um tombo, bateu a cabeça no chão. E quando ela foi fazer a avaliação, não tinha tido trauma nenhum, mas descobriram um problema na cabeça dela. Um problema de nascença, em que ela tinha um excesso de produção de líquido aquediano, de líquor, e que na ressonância, até usar aqui o que a Nilma colocou, na ressonância magnética, ela tinha, olha que coisa inacreditável, ela tinha quase metade da caixa encefálica com esse líquido. E o cérebro se desenvolveu pressionado. Ela não tinha problemas nas faculdades dela cognitivas, ela não tinha problemas funcionais. Aí como é que você explica uma coisa dessa? Mas estava ali. Uma antivisão em um sonho de um aviso a ela. Tu tem um problema. Eu tenho que cuidar disso. Né? Continuando. E quando são conselhos e avisos salutares, são os espíritos bons. Para induzir-nos no erro e nos lisonjear as paixões, se são os espíritos imperfeitos, são eles que se apresentam para a gente, às vezes, nos sonhos. Olha um exemplo. O Raul Teixeira conta uma história em que ele estava sonhando, que estava andando numa estrada, e de repente ele vê uma pessoa se aproximando e ele fala ao Divaldo. O Divaldo, ele vem e o Divaldo fala assim para ele, Raul, eu vim te avisar que os bons espíritos mandaram te contar que você cumpriu a sua tarefa na Terra, com a sua obra social, com a sua mediunidade, e que agora você pode descansar um pouco. Você pode dar uma desacelerada. E Raul olhava para aquilo e falava assim, mas por que você está falando isso, Divaldo? E ao focar no sonho, no rosto de Divaldo, não era o Divaldo. E quando ele questiona, peraí, mas por que você está me falando isso? Isso não faz sentido. O espírito passou a se irritar. E acontece um fato curioso. Diz que aquele rosto que era muito próximo ao de Divaldo foi meio que se descascando. Era um outro espírito. Interessante, né? Porque a gente pensa no perispírito apenas uma perspectiva de se metamorfosear, né? Mas nessa experiência desse sonho de Raul, ele fala, o espírito tentou falsear um rosto ou um trejeito, uma forma, porque ele acreditou que era o Divaldo, só que não era o Divaldo. Era um espírito mal intencionado, que queria prejudicar o quê? A missão espiritual do Raul na Terra. Interessante, sutil, né? O processo. E aí... Posso ler uma mensagem aqui que está no chat? Claro. O Rodrigo escreve. Esse e outros pontos ele escreveu tem 15 minutos. Esse e outros pontos das obras básicas trazem um ponto importante. É preciso que estejamos atentos às diversas traduções do Pentateuco,
justamente pela diferença entre os idiomas e também a mudança histórica na linguagem, francês e português do século XIX para cá. Deve ter sido depois da fala do Ah, Edivaldo, né, da contribuição. muito Ou bom. não, né, não tenho certeza. Sim, muito bem. E eu acrescento essa reflexão importante do Rodrigo para que a gente tenha sempre como referências as boas traduções, né? Para que a gente, hoje em dia, nós temos muitas traduções e eu confesso que eu não confio em todas. Não sou um conhecedor do francês, mas prefiro confiar em autores que a gente sabe que tinham um domínio e que são reconhecidos como excelentes tradutores. Quem são eles? Né? Temos o Guilherme Ribeiro, temos o Herculano Pires, temos o Salvador Gentili, né? Então, e o outro tradutor da FEB, que é o... Como é que chama? Alguém me ajuda? O outro tradutor da FEB? O... bom, tem um outro tradutor na FEB, um amigo nosso, que eu esqueci. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas traduções, sabe? Vamos lá, temos só uns 15 minutinhos, vamos avançar aqui ligeirinho. Aí tem um ponto aqui que é importante. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Alguém consegue me contextualizar por que Kardec escreveu isso aqui? Eu acredito que a gente tem mania de... A gente não, né? Algumas pessoas têm mania de dizer, se sonhou com um casamento, vai acontecer algo. Se sonhou com isso, aquilo, vai acontecer isso. E coloca todos os sonhos na mesma forma. E dá uma tradução igual para tudo que acontece, né? E aí a gente, estudando Kardec, a gente percebe que existem vários tipos de sonho, como você já colocou, alguns sonhos que a gente é preso ao momento presente, alguns sonhos que a gente vai ao encontro dos nossos amigos espirituais, né? E sonhos que vêm trazer uma previsão, né, do que vai acontecer no futuro, mas que cada um, né, vai ter o seu sonho, vai tentar analisar de acordo com a vivência, né? De acordo com a sua vida. Um sonho que para mim pode significar tal coisa, para o Tiago não pode ser que signifique outra coisa. Então não dá para a gente seguir essas traduções, né, como Kardec faz. Está sem som, Tiago. Obrigado. Aqui é importante deixar uma coisa muito, muito, muito importante, gente. Muito importante. A gente nunca, nunca deve esquecer o contexto em que as obras foram escritas e as limitações do conhecimento científico para a época. Se formos ler na literalidade isso aqui, a gente desqualifica a interpretação dos sonhos que nasce e que eclode com intensidade a partir de 1880 até 1900. Tudo que Freud, Jung e outros pensadores construíram sobre como acessar a alma, como acessar o inconsciente, como acessar a interpretação dos sonhos e ser capaz de compreender o que está acontecendo no campo da alma, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala de Kardec. Porque Kardec não tinha elementos. Não existiam elementos à época. Existia o romantismo alemão, que compreendia o sonho como uma expressão, né, da alma em relação a uma interioridade ainda muito desconhecida. Agora, temos que ter cuidado em relação ao avanço da ciência em relação a esse campo. Então, Freud, para mim, especialmente Jung, eles ampliam, eles criam camadas de compreensão de conhecimento em torno do que é essa matriz, o que são essas imagens, o que são essas representações, que casadas com a experiência espiritual do sonho, nos dão uma visão muito completa do que a gente entende sobre a interpretação dos sonhos. Oi, Ana.
Eu entendi, assim, né, que da forma que ele coloca, que não desmerece o que traz Jung, da forma de interpretar. Eu entendi no sentido realmente geral, né, que Jung mesmo comenta, né, como vocês que são conhecedores, né, já passaram para a gente, que não existe uma interpretação única para um sonho de uma forma geral. Eu acho que quando eu li isso, eu entendi nesse sentido. Nós vamos interpretar nossos sonhos, mas os nossos sonhos são únicos. Não é a mesma resposta que eu vou ter para o meu sonho, se você tiver um sonho similar, vai ser a mesma para você. Eu acho que é mais nesse sentido. E se a gente cai nessa interpretação, como tem, sonhou com tal coisa, vai acontecer isso. Então, eu acho que é nessa questão que ele fala de trazer um sentido único e literal para traduzir o sonho, que não é uma como Jung traz, a gente vai ter que analisar e tentar interpretar os nossos sonhos. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. Foi essa leitura que eu fiz, né? É porque a resposta fala o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama interpretação dos sonhos. Ele não fala aqui de literalidade, está falando de um contexto de interpretar sonhos. O que eu estou trazendo não existiam elementos de conhecimento à época para descartar isso posteriormente. Dizendo que o que se agrega em torno de ciência, em torno do que hoje se sabe sobre sonho, e que é muito vasto e rico, é que isso não pode ser descaracterizado, porque essa resposta pode levar alguém a pensar nisso. Sabe quem também falou sobre isso? O André Luiz, já no século XX. Ele fala, não se atentem a buscar interpretar sonhos. E aí eu acho isso complicado, entende? No sentido de espiritismo, uma obra aberta, faz pontes e conexões com a ciência. Então aqui é apenas um ponto de contextualizarmos e compreendermos as limitações do conhecimento sobre isso à época, mas que a seu tempo se expande e enriqueceu, né, a biblioteca humana. Okay? Vamos lá. 102. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha tanto no estado de vigília, né, no gozo pleno, de ter liberdade de suas faculdades. Por que isso aqui é importante? Pleno gozo de suas faculdades. Porque alguém pode ter uma alucinação, achar que está vendo alguma coisa e não está vendo. Então, o vidente é aquele que está saudável psiquicamente e que tem a experiência mediúnica, a experiência de vidência, desculpa, e é capaz de ter a experiência de ver um espírito. Né? Apresentam-se normalmente os espíritos de maneira vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, né, como se tem em relação a como a faculdade se expressa em cada médium. De outras vezes, as formas se mostram de forma nítidas, acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Quem tem uma obra interessante sobre isso, apenas para citar, é aquele médico norte-americano, Andrew Jackson Davis, uma obra não traduzida, em que ele narra o contato espiritual com o irmão e com uma ex-companheira que morreu. E ele fala que vê ela chegando na casa como se fosse uma visitante e descreve em detalhes esse processo do contato espiritual pela vidência com o espírito. Prosseguindo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sobre o que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Então, às vezes o espírito está desencarnado já está lá há muito tempo no plano espiritual, mas ele faz questão de aparecer com certos traços para facilitar a identificação de quem ele é. Né? Isso acontece. Uma vez a minha mãe se manifestou numa mesa mediúnica lá em Porto Alegre, mas no caso tinha uma vidente, mas tinha ela se comunicando com uma audiente. Olha, eu sou filha dessa senhora. Avise ela isso, isso e isso. Meu nome é tal, fulano de tal, pararará. Pode falar para ela. Né? Vou continuar aqui. Vamos lá. Às vezes aparece apenas a cabeça, o tronco, os braços. Isso, e as mãos também são sempre claramente mais desenhadas que o restante do corpo. É aquela lógica meio diáfana, né? Se vê o espírito, de repente não vê os pés. Vê a imagem como se estivesse flutuando, né? E o vagando sem pernas, em tese, né?
apresentação perispiritual. Aí vem, os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajos que usavam no último período de sua existência. E é interessante isso, como que mentalmente o espírito se autoinduz a permanecer num estado com a indumentária. Eu lembro de um caso que eu atendi numa mesa mediúnica lá na Féria há muito tempo. Era um juiz de direito que tinha desencarnado há muito tempo, e ele acreditava-se vivo, e acreditava na autoindução dele, paramentado, né, atuando em julgamentos, até que ele se deu conta que não, que ele não estava, ele se deu conta que, na verdade, ele estava acreditando numa coisa que não era real. Eu perguntei, você percebeu que você dorme embaixo de uma mesa? Aí ele ficou assim. Aí começou a quebrar um processo que ele tinha em relação a se ver ainda como juiz. Muito interessante. E perispiritualmente, os espíritos, às vezes, em certas condições, permanecem sob certas condições, seja ferimentos, seja mutilações, vestimentas, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá, está acabando o meu tempo. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. É isso que eu falei. Às vezes o espírito ele permanece vinculado a uma representação. Lembra o caso do espírito danado? Olha esse trechinho aqui, está lá no texto da Revista Espírita, ele fala assim: a senhora X, médium vidente, que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudiu o braço do médium. Seu aspecto era aterrador. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Entende? Interessante. Produção plástica, mental, em relação à experiência da qual ele tinha, né, vivenciado quando encarnado. As aparições têm algo de vaporoso, os médiuns videntes veem essas aparições irem e virem, entrarem em aposentos, saírem dele, andarem por entre os vivos, né? Então, olha que interessante, né? Que é de como que essa representação, médiuns videntes falam, a sala nossa é desse tamanho, mas de repente, visualmente, a impressão que tem é que a sala é muito maior no plano espiritual. Vamos lá, vamos lá. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, consolá-la, se pertence à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrarem tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo espiritual. Esse é o mundo dos espíritos, né, amigos? Nós não vamos conseguir terminar, mas vamos ligeirinho aqui. O espírito que quer ou pode fazer-se visível se reveste, às vezes, de uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido. A tangibilidade se pode tornar real. Isso é possível se tornar observador, tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Aqui já está falando do quê? De materializações. Está para além da visão. O espírito é capaz, perispiritualmente, de se materializar, né? Provoca modificações estruturais do perispírito e torna todos os presentes verem a materialização, né, daquele espírito. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, né? Materializações. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir. Pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Olha que interessante, nós materialmente aqui encarnados não vemos os espíritos. E existe um escalonamento de que espíritos mais elevados, isso está nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, que esses espíritos já desencarnados conseguem ficar invisíveis a espíritos encarnados. É mais etéreo o perispírito. Então eles conseguem, às vezes, atuar em certos locais sem serem vistos, porque a densidade perispiritual desses encarnados
é muito maior do que esses outros espíritos. Para encerrar, falta 1 minuto. Vamos lá. Aqui já falamos, perispírito, ok. Ok. Combinação de fluidos, vontade. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, então por isso que o espírito consegue ultrapassar paredes, ele consegue passar, né, por estruturas físicas sem ser impedido, né, ele penetra, ele ultrapassa. Né? Não são raras, nem constituem novidades, aparições no estado de vigília. Então, pelo que se convencionou chamar de alucinações. Então, há um quadro psiquiátrico à época que compreende, estou vendo espírito. Não, você está alucinando. E, de fato, a pessoa pode estar alucinando. É um fenômeno da alma dela. Né? São conteúdos, são imagens da alma dela, e que, numa desorganização psíquica, ela passa a compreender isso como uma representação de algo que está fora, e que pode ser a imagem de alguém, estou vendo um espírito. Não, é uma alucinação no campo da psiquiatria. Mas também pode ser a manifestação da alma vendo um espírito. Olha que coisa interessante. Muito bem, muito bem. É isso, consegui, gente. Em ponto. Para encerrar, 1 minutinho. Essas aparições que visitam, né, que fala, né, de pessoas ausentes que visitam os parentes. Eu lembro que o meu pai foi orientado a buscar uma assistência médica, que ele não imaginava que precisava, umas férias de amigos do meu pai lá na praia onde ele estava morando, e um desse amigo olha, o amigo que viu o espírito feminino, que era minha tia, não tinha nem religião. Acordou de madrugada com uma mulher chorando em frente a ele, ele tentando entender aquilo, e olha, ele não pode morrer agora. E ele perguntava, quem é que não pode? E ela chorando, ele não pode morrer agora. E ele, mas quem é que não pode morrer agora? E ele, o Carlos. E aí, quando acordou, uma mulher apareceu e disse isso para você procurar ajuda. E pegaram o álbum de fotografias, quem é? Foi passando, foi essa aqui, ó. Era minha tia. Interessante, né? Assistência. Se meu pai não tivesse buscado auxílio naquela época, teria morrido. É isso aí, gente. Mundo dos espíritos. Fechou, fechamos. Mais um encontro. Ótimo, Thiago. Muito Obrigada. bem, obrigado, gente. Adorei também estar com vocês. Muito bom. Nós temos hoje, né, a Nilva Sema iniciando os estudos com a gente. Seja bem-vinda, Nilva. Acho que pode chamar de Nilva, né? E gostaria de saber se alguém quer fazer a oração final, para a gente encerrar. Acho que a Nil levantou a mão aí, querida. A Nilva, pode falar, Nilva Sema. Oi, Nilma, eu. É a Nilva Sema Antunes. Nilva Sema levantou a mão. A Nilma quer fazer a oração, né? Não, pode ser a Nilva. O seu áudio está desligado, Nilva Sema. O áudio está desligado. Oi, gente, boa noite. É porque eu não consegui, eu não estava conseguindo ligar o áudio. Boa noite, a minha primeira aula, tá? Fui convidada pela amiga Cleide, e disse que hoje ela não poderia participar, né? Eu faço parte do Centro Espírita Irmã Celina, aqui na Ceilândia Norte, né? E a gente também tem um estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns aos sábados, né? E aí eu hoje vim assim para ver como é que era, mas é o mesmo sentido, a mesma coisa. Gostei muito, muito obrigada pelo convite, tá? Eu só queria me apresentar. Bem-vinda. Ok, boa noite para vocês. Quer fazer oração? Pode ficar à vontade. Posso fazer a oração? Então tá bom.
Então, agradecida, Senhor, estou por esse momento de mais esclarecimentos da doutrina espírita, pela oportunidade de conhecer novos grupos, pela oportunidade de engrandecimento. Obrigada, Mestre amado Jesus. E a Ti fazemos a prece que nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como podemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e nos livre de todo mal. Amém. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Obrigado, querida. pessoal. Bem-vinda. Obrigada a todos. Muito bom. Tchau, gente. Um abração para vocês. Fiquem bem. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa Thiago. Obrigado, noite. amigos. Isso. Beleza. Tchau, Tchau, Ana. Thiago. Tchau, querida. Vou fechar aqui a sala, tá? Obrigado pela parceria. Um beijo, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.